falar sobre uma pauta também bastante importante que a gente falou há alguns meses, que é a situação da deputada federal Carla Zambelli. Lembra, né, da história? Carla Zambelli foi condenada aqui no Brasil a 10 anos de prisão porque invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, colocou ali o ministro Alexandre de Moraes pedindo a própria prisão. Aí teve a identificação desse crime, ela foi condenada junto com Walter Delgatti Neto, que é ali o hacker que a ajudou a fazer isso, além de outros crimes, sair correndo atrás de gente, de civil na rua, armada, né, apontando a arma no meio da rua. Ela saiu do Brasil, ficou foragida por 2 meses, passou pela Argentina, depois foi para os Estados Unidos e seguiu para a Itália, e lá na Itália, ela que fazia parte da lista vermelha da Interpol, esse é o vídeo lá, né, da campanha das eleições em que ela saiu correndo, entrou numa padaria armada atrás de uma pessoa. E aí ela estava foragida na Itália, foi encontrada há algumas semanas, há um mês, se eu não me engano, foi presa e aí já passou por uma primeira audiência de custódia e passa hoje pela segunda audiência de custódia. A gente segue, portanto, então, lá para Itália para conversar com quem está acompanhando o caso da Carla Zambelli de bem pertinho, que é a Cíntia Rodrigues. Falou já com a gente na época da primeira audiência de custódia e agora volta para falar mais sobre esse caso. Cíntia, é um prazer te ter aqui de volta, seja muito bem-vinda e traga aí as informações. Bom dia para o pessoal aqui do Brasil e boa tarde para você que está na Itália. Boa tarde, Natália. Hoje é a segunda vez que eu estou aqui na Corte de Apelo de Roma. E hoje a situação foi completamente diferente. Apenas para atualizar, a audiência da deputada federal Carla Zambelli, licenciada, está acontecendo exatamente nesse momento. Ela começou com 1 hora de atraso. A previsão era de que ela começaria mais ou menos às 11h30 da manhã, horário local de Roma, mas o juiz estava avaliando outros casos. O Portal Metrópolis foi um dos poucos veículos de comunicação que conseguiu entrar dentro da audiência para acompanhar. A porta estava aberta, eu entrei e fiquei ali ouvindo o que o juiz estava dizendo. Em determinado momento, o juiz anunciou que podia trazer Carla Zambelli para o recinto e, nesse momento, a deputada entrou. Ela está muito abatida e bastante magra em relação às últimas imagens e vídeos que vimos dela. Dentro da sala de audiência também está o seu João Salgado, que é o pai da Carla Zambelli. Ele também está bastante abatido, inclusive não estava se sentindo muito bem hoje, cogitou a possibilidade de não vir. Fiquei dentro da sala por alguns minutos, até que as pessoas que não faziam parte da família foram convidadas a sair da sala, mas eu consegui acompanhar parte da conversa entre o advogado Ângelo Alessandro Samarco, italiano, que está com a deputada Carla Zambelli. Ele estava naquele momento conversando com o juiz, pedindo para o juiz Michele Monteleone, que conduziu a sessão hoje, que a Carla tem problemas de saúde. Então, ele estava fazendo uma requisição pedindo que a Carla Zambelli fosse acompanhada mais de perto pelo médico que está dentro de Rebibbia, que é a prisão que fica na periferia de Roma, onde a deputada Carla Zambelli está há alguns dias detida. Então, essas são as primeiras informações que eu posso trazer aqui de Roma com exclusividade para vocês. E uma outra coisa bastante importante, um personagem muito importante que entrou dentro da sala de audiência hoje, é o advogado italiano Alessandro Gentiloni. Ele é o representante da AGU do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes fez um pedido para que a AGU acompanhasse localmente o caso, e ele está dentro da audiência, também vai falar com o juiz. Ele tem precedência no caso de extradição. Ele também participou da extradição de Pizzolato, que aconteceu há mais ou menos 10 anos aqui na Itália. Então, esse é o cenário inicial que eu estou passando para vocês agora aqui em Roma. São 13h37.
e essa audiência deve demorar algumas boas horas. Natália, com você aí no estúdio. Cíntia, eu tenho algumas perguntinhas. Pois Vamos não. lembrar a nossa audiência os cenários, né, do futuro da Carla Zambelli, a partir aí dessas audiências que estão acontecendo. Ela pode ou ficar presa, cumprir a pena dela, que não deve, a gente chegou até a conversar com advogados lá na época, se pode aumentar ou não. Os advogados disseram que aumentar a pena de 10 anos, que é a pena dela aqui no Brasil, isso não deve acontecer. Mas ela pode ter que ficar presa na Itália pelos 10 anos, enfim, aí dentro da legislação italiana. Ela é uma cidadã italiana, vale a gente recordar, então ela pode ficar presa na Itália e aí, inclusive, pode pedir, a defesa dela pode pedir a prisão domiciliar, que ela tem essa situação de saúde fragilizada. E eu vou te contar, Guida, essa questão domiciliar, além da última audiência de custódia, você bem pontuou, Cíntia, que a Carla Zambelli não tinha um domicílio na Itália. Ela foi presa num hotel, ela está num hotel. Eu queria te perguntar essa atualização sobre a casa dela. Mas antes de te passar de volta, lembrar os outros cenários. Ela pode conseguir o asilo, né, na Itália, não estar presa, não seguir presa na Itália, ficar na Itália e aí não ter a pena dela no Brasil, ou o terceiro caso, que não é o único, pode ser o primeiro, o terceiro cenário, que é o da extradição, e aí ela cumprir a pena dela aqui no país dela, no Brasil, né, Cíntia? E aí eu acho que você pode começar atualizando a gente por essa ação do domicílio, se a Carla, nesse tempo, conseguir uma casa, lembrar que é muito caro, né, uma região muito cara, ela estava morando num hotel em Roma. Enfim, a nossa audiência sabe o quanto Roma é caríssimo e que tem essa dificuldade, né? Para você conseguir uma prisão domiciliar, você precisa ter um domicílio, senão não adianta nada. Sim. Natália, vamos então esclarecer os pontos aqui muito importantes que você levantou. Hoje continua sendo uma audiência de medida cautelar, então a expectativa aqui de quem está acompanhando a audiência e também dos jornalistas é que teremos três respostas. Ou Carla Zambelli volta para a prisão em Rebibbia, ou ela vai para a prisão domiciliar, ela não tem um domicílio, mas acredito que os advogados podem negociar isso com o juiz, e ela também pode ser libertada. Essa é uma possibilidade que existe. Eu gostaria de lembrar aqui que o pedido de extradição enviado pelas autoridades brasileiras foi entregue no dia 12 de junho. São 40 dias, 12 de julho, são 40 dias que precisam correr para que esse processo de extradição finalmente siga seu curso. Então, assim, aqui na Itália é consenso que isso vai demorar. Eu acho que existe uma expectativa de que isso possa seguir um caminho um pouco mais rápido, mas eu acredito que não, eu acredito que isso vai demorar. E eu queria trazer para você, Natália, que eu sei que você gosta das curiosidades que eu trago aqui, Gosto muito. do que eu estou vendo. Então ótimo. É o seguinte, dentro da sala de audiência, onde estão juízes, advogados, o pai da Carla, inclusive Carla chegou vestindo uma camiseta cinza, de algodão. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, ela está muito abatida, ela mandou um beijo pro pai dela e ela se emocionou ali, eu vi ela chorando, tá? O que me chamou a atenção nessa sala de audiência, que é uma sala bastante pequena, tá? É uma frase que existe na parede, no alto, que eu vou falar em italiano e depois eu vou traduzir para vocês. Em italiano se lê: La legge è uguale per tutti. A lei é igual para todos. Então, vamos considerar que existem muitos tratados de acordo de extradição entre os países, mas as justiças brasileira e italiana se comportam de maneira diferente. Então, assim, existe esse advogado da AGU aqui, assim,
trazendo esse olhar do Brasil, né, advogado Alessandro Gentilone. A Carla hoje também, além dos dois advogados que eu já conheço, os irmãos Samarco, apareceu um terceiro advogado para defendê-la. Eu continuo aqui aguardando, digamos, o que vai sair dessa segunda audiência. A expectativa é que ela volte para a prisão, tenha prisão domiciliar ou seja libertada. Eu acho que esse terceiro cenário é um pouco menos possível, mas estamos lidando com uma justiça diferente, a justiça italiana. Natália. Cíntia, mais uma perguntinha. O pai dela, o João, tentou vê-la na ocasião lá da primeira audiência de custódia e não tinha conseguido. Atualiza pra gente se ele conseguiu encontrar com a Carla, né, nesse período, nesse ato entre a primeira e a segunda audiência, ou se não, se essa foi a primeira vez, portanto, depois dela ser presa, que eles se entraram e também, claro, justificando toda essa emoção que os dois sentiram, né? Natália, vou atualizar vocês, sim. Foi muito emocionante, inclusive, esse momento, quando a deputada federal Carla Zambelli entrou na sala. Ela se emocionou muito, mandou um beijo para o pai dela, o seu João, que também está bastante abatido. Fontes italianas me disseram que sim, Dr. João, o senhor João esteve em Rebibbia, não foi apenas uma vez, foram várias vezes. Ele ficou muito impressionado, inclusive porque durante uma das visitas que ele fez, entraram alguns cachorros no recinto, porque outras pessoas que estavam visitando outras detentas, lembrando que é um presídio feminino, estavam portando drogas. Então os cachorros entraram, latiram, e o seu João ficou muito assustado. Seu João também está muito preocupado, porque a Carla tem essa condição médica, eles dizem que ela tem 10 doenças. Outro ponto que eu gostaria de levantar é que, antigamente, também fontes me disseram que era possível levar presentes para as detentas, como um shampoo, um pacote de biscoito. Hoje não pode entrar nada dentro de Rebibbia. Só para você ter uma ideia, Natália, repetindo, eu sei que você gosta desse assunto, um frasco de shampoo em Rebibbia custa 10 euros. Então, assim, equivalente a 60 reais, assim, é dinheiro. Isso é dinheiro. É muito mais caro do que no mercado, que custa 1 euro. Então, assim, esses são alguns bastidores. Por enquanto, fontes me disseram que o seu João está aqui em Roma. Pode ser que no futuro outras pessoas da família ou outras pessoas ligadas ao partido da deputada estejam aqui em Roma. Chegaram a anunciar, mas por enquanto não estou vendo ninguém por aqui em Roma. É muito importante, Natália, esse olhar local, ter o Portal Metrópolis, estar aqui com o Portal Metrópolis, reportando em loco, trazendo a verdade para vocês, porque são muitas narrativas, muitas pessoas querendo ter domínio da informação. Eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou falando com as pessoas. Natália. Mas é sempre muito cara, né? Essa situação de se estar foragido, agora ela está presa, mas é uma situação muito cara. Muitas vezes a gente vê esses foragidos, né, pelo mundo todo desistindo da sua corrida contra a polícia, a justiça, porque acaba o dinheiro. Eu lembro que a Carla Zambelli, inclusive, comprou a passagem para a Itália com a vaquinha que os seguidores fizeram para ela. Não era nem, né, eles não sabiam que ela ia usar para fugir do Brasil, mas ela utilizou esse dinheiro para fugir do Brasil. Mas claro, esse dinheiro também acaba, os bens dela, né, foram bloqueados, enfim, não é uma situação simples não a que passa Carla Zambelli, e mesmo que ela seja uma cidadã italiana, os amigos não estão lá, a família não está lá, né? No caso aí, porque a Cíntia está lá acompanhando de pertinho. Então, emocionalmente, você já fica extremamente abalado numa cadeia em que as pessoas falam outra língua, né? Acredito que a Carla Zambelli, acho que a gente já falou também sobre isso, né? Ela não tem o italiano fluente. Tudo é muito complexo, é isso que eu quero dizer. É uma situação bem delicada mesmo. A Cíntia Rodrigues segue lá em Roma acompanhando, portanto, essa segunda audiência de custódia.
repórter zona na veia, de vez em quando consegue dar uma escapadinha e entrar ali na sala para acompanhar e atualizar as informações pra gente. Então, claro, assim que tiver informação, pode chamar que a gente te coloca de volta ao vivo aqui. Cíntia, obrigada. Natália, Diga. gostaria de encerrar minha participação, já que você tocou no fator financeiro, enfim, contas bloqueadas, mas eu queria dizer que os advogados, escritório Samarco, os advogados italianos, tem uma fonte exclusiva que me disse que o Carla Zambelli está pagando 30 mil euros para esse escritório bastante conhecido aqui, que defendeu pessoas ligadas a Berlusconi. E no caso de um success fee, eu vou explicar para vocês o que é success fee, seria uma taxa de sucesso, eles recebem ainda 100 mil euros. Então, enfim, eu sei que a vida é bastante difícil para a pessoa foragida, mas eu posso garantir para você, para a audiência do Portal Metrópolis, que esse escritório de advogados, Samarco, é bastante conceituado aqui em Roma, e tem FIIs, tem taxas condizentes ao serviço que eles prestam. Natália. Perfeito. Estão aí as informações da Cíntia Rodrigues, diretamente de Roma, de onde está acontecendo a segunda audiência de custódia da deputada Carla Zambelli. Obrigada, Cíntia. Até mais tarde. Até. Tchau. Vamos seguir aqui falando sobre